Bem, na aula passada, nós vimos o seguinte, ó, que um elétron apresenta carga de 1,6 vezes 10 a menos 19 coulomb. Então, essa aqui é a carga do elétron, o que nós chamamos de carga elementar. Então, um corpo qualquer, ele ganha ou perde elétrons, tá? Então, um corpo qualquer ganha ou perde elétrons. Então, vamos analisar o seguinte. A carga de um elétron em módulo vale 1,6 vezes 10 a menos 19. A carga do elétron vale 1,6 vezes 10 a menos 19 em módulo. Como o elétron se convencionou como partícula negativa, nós colocamos aqui esse valor como sendo negativo para a carga do elétron, um elétron só. Aí o que acontece é o seguinte, eu falei que na eletrização, os processos de eletrização é quando um corpo ganha ou perde elétrons, ok? Então vamos analisar o seguinte aqui. Um corpo pode ganhar ou perder elétrons. Quando o corpo ganha elétrons, nós falamos que ele está carregado negativamente. Quando o corpo perde elétrons, nós falamos que ele está carregado positivamente. No ato de ganhar elétrons, o número de elétrons é maior que o número de prótons. E no ato de perder elétrons, tá? quando perde elétrons, o número de elétrons fica sendo menor que o número de prótons. É uma relaçãozinha aqui básica, certo? Então vamos analisar o seguinte aqui. Existe uma equação que nós chamamos de quantização da carga elétrica, que ela diz o seguinte, que a quantidade de carga que eu tenho no corpo vai depender do número de elétrons em falta ou em excesso, eu vou chamar de N, em falta ou excesso, multiplicado pelo valor da carga elementar em módulo, que é o E. O valor da carga elementar em módulo vale 1,6 vezes 10 a menos 19 coulomb. Então, a quantidade de carga elétrica depende do número de elétrons em falta ou em excesso multiplicado pela carga elementar, que vale 1,6 vezes 10 a menos 19 coulomb. Certo? Agora acontece o seguinte, ó. Se o N for representando o número de elétrons em falta, esse N vai ser positivo. Se o N representar o número de elétrons em excesso, esse N será negativo. Ok? Então, nós temos essa relação aqui. Agora, vamos resolver um exercício prático para mostrar como isso aqui funciona. Vamos lá. Observe o seguinte aqui, que ele fala. Calcule a carga elétrica de um corpo que possui excesso de 24 vezes 10 elevado a 12 elétrons. Então, perceba, N aqui, ó, vai ser 24 vezes 10 elevado a 12 elétrons. Agora, perceba, lembra que eu falei? Se eu tiver elétrons, olha, vamos lá. Se eu tiver elétrons em excesso, esse N vai ser negativo. Então, o N vai ser menos 24 vezes 10 a 12 elétrons. A carga elementar em módulo vale 1,6 vezes 10 a menos 19 coulombs. Então, o N vale menos 24 vezes 10 a 12 elétrons. Agora, esses elétrons estão em excesso. Por estar em excesso, eu coloquei negativo. E a carga elementar vale 1,6 vezes 10 a menos 19 coulomb. E ele quer calcular
a carga elétrica. Lembrando que a carga elétrica é igual ao número de elétrons em falta ou em excesso multiplicado pelo módulo da carga elementar. Esse número de elétrons aqui, ó, está em excesso. Logo, eu vou colocar menos 24 vezes 10 a 12. O número de elétrons vale 1,6 vezes 10 a menos 19. Ok, então vamos lá. O que eu vou fazer aqui, pessoal, é multiplicar o 24 negativo por 1,6. Então, eu vou multiplicar esses termos aí e verificar quanto dará. Então, vou multiplicar 24 vezes 1,6, que dá aproximadamente 38,4. Agora, eu vou fazer o seguinte aqui. Eu vou multiplicar o 10 a 12, multiplicado por 10 a menos 19. Então, aqui eu vou fazer uma regra de potência, pessoal. Vou repetir aqui esse 38,4. Lembrando que eu tenho um número negativo multiplicado pelo positivo aqui, o resultado vai ser negativo. E agora eu vou multiplicar 10 a 12 por 10 a menos 19. Perceba que eu tenho duas bases iguais. Eu conservo a base e vou somar os expoentes aqui, que é 12 menos 19. Então, vai ficar menos 38,4, 10 elevado a 12 menos 19. 12 menos 19 vai ser menos 7. Agora, perceba o seguinte, ó. Para deixar isso aqui em notação científica, deixar em notação científica a seguinte forma: A vezes 10 elevado a n. Esse n pode ser um número qualquer, mas esse A tem que ter um intervalo definido, que é entre 1 a 9 inteiros. Né? Entre 1 a 9 inteiros, esse A. Observa aqui, ó, que nesse fator aqui eu tenho 38,4. Então, para deixar nesse intervalo de 1 a 9, o que eu vou fazer é o seguinte, ó, é andar uma casa decimal para a esquerda. Então, quando eu ando uma casa decimal para a esquerda, vai ficar menos 3,84, 10 a 7 negativo. E porque eu andei uma casa para a esquerda, a regra é o seguinte: para transformar em notação científica, para cada casa para a esquerda andada, eu acrescento mais um no expoente. Então, vai ficar menos 38,4 vezes 10 elevado a menos 7 mais 1. Menos 7 mais 1 vai dar menos 6. Então, a carga elétrica vai ficar menos 3,84 vezes 10 a menos 6 coulombs. Então, essa aqui vai ser a resposta dessa questão, com base nessa teoria aqui. Ok? Então, vamos fazer outra aqui. Observa aqui. Um corpo possui 5 vezes 10 a 19 prótons e 4 vezes 10 a 19 elétrons. Considerando a carga elementar igual a 1,6 10 a menos 19, o corpo está aí carregado negativamente, neutro, carregado positivamente. Vamos analisar isso aqui. Olha, lembrando que a quantidade de carga elétrica é o número de elétrons em falta ou em excesso multiplicado pela carga elementar. Então, acontece o seguinte: N pode ser positivo ou negativo. Positivo se estiver em falta de elétrons e negativo se estiver em excesso de elétrons. Ok? E E é a carga elementar em módulo, que vale 1,6 10 a menos 19 coulomb. Aí na questão ele fala o seguinte, que possui 5 vezes 10 a 19 prótons e 4 vezes 10 a 19 elétrons. Acontece o seguinte: se um corpo tem, olha, se um corpo tem menos elétrons e mais prótons,
esse corpo está carregado positivamente. Por que positivamente? Porque o número de elétrons é menor que o número de prótons. Então, olha, ele está carregado neutro? Não, não está. Não está. Ele está carregado negativamente? Não, não está. Por quê? Porque o número de prótons é maior que o de elétrons. Então, olha, então só pode ser essa alternativa ou essa aqui. Pois o número de elétrons está menor que o de prótons, logo o corpo está carregado positivamente. Agora lembra que eu expliquei para vocês que isso aqui era a carga elétrica, isso aqui era o número de elétrons em falta ou em excesso, que eu vou extrair desse valor aqui. Ó. Observa, eu quero descobrir quantos elétrons eu tenho em falta ou em excesso. Se está em falta, é porque ele está carregado positivamente. Em excesso, negativamente. Por que aqui os elétrons estão em falta? Pois eles estão carregados positivamente e o número de elétrons é menor que o de prótons. Então, para me encontrar esse número de elétrons em falta, ó, o que eu vou fazer é o seguinte, número de elétrons em falta. Eu vou subtrair o número de prótons menos o número de elétrons. Perceba que o número de prótons vale 5 vezes 10 a 19. E o número de elétrons vale 4 vezes 10 a 19. Então, eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou subtrair 5 menos 4, que vale 1, e repetir o fator 10 a 19. Repetir aqui o valor 10 a 19. Ok? Então, repetir aqui o fator 10 a 19. Agora, vamos analisar uma outra coisa aqui. Temos que a carga elementar é o número de elétrons em falta ou em excesso multiplicado pela carga elementar. Olha, elétrons em falta positivo, elétrons em excesso negativo. Então, aqui percebam que eu tenho esse número de elétrons em excesso negativo, em falta positivo. Perceba que eu tenho aqui elétrons em falta, pois o número de prótons é menor que o número de elétrons. Então, no lugar desse N aqui, vai ficar 1,0 10 elevado a 19 multiplicado pela carga elementar, que vale 1,6 vezes 10 a menos 19. Multiplicando aqui esses dois fatores, eu tenho 1,6. Agora, 10 a 19 vezes 10 a 19. Negativo. Então, eu venho aqui, ó. Repito 1,6, repito aqui o 10. Observa que são bases iguais. Eu vou conservar a base e somar os expoentes. Então, vai ficar 19 e 19 negativo. 19 menos 19 é 0. Todo número elevado a 0 vale 1. Então, vai ficar 1,6 vezes 1. 1,6 multiplicado por 1 é 1,6. Então, olha, o corpo está carregado positivamente, pois o número de prótons é maior do que o de elétrons, e a carga dele vai ficar igual a 1,6 coulomb, que é a letra C. Então, a aula de hoje é basicamente isso.